Vamos ver a análise dos europeus sobre o Mengão para o Super Mundial de Clubes. Se inscreve no canal para assistir mais conteúdos como esse, vamos ao vídeo. Ali, qual time não europeu você vê indo longe no Mundial de Clubes? Os brasileiros saíram bem? O Flamengo parece bem. Times sul-americanos bem? Acho que o Fluminense foi bem hoje contra o Borussia Dortmund. Acho que eles tiveram azar de não vencer o jogo. Gregor Kobel fez várias defesas, inclusive uma defesa dupla no segundo tempo. Achei que o Fluminense dominou por longos períodos contra o Dortmund e deveria ter vencido o jogo. Eu vou dizer Flamengo. Ok. E, eu realmente acho que eles têm qualidade suficiente e uma boa variação de ritmo no ataque para criar alguns problemas. Claro, eles apoiaram muito o Boca Juniors e o River Plate, talvez eles também tenham uma chance, mas dos que eu vi até agora, acho que o Flamengo foi o mais impressionante. Algo a acrescentar? Não. Claro que não. Jean, a estrela norueguesa Nemanja parece prestes a se juntar a Guardiola no Man City. De qual estrela do City ele mais te lembra? De clubes da América do Sul e do Norte da África tomam conta dos estádios. As únicas pessoas que parecem não se importar com esse torneio são os europeus, que sofrem de complexo de superioridade. Sim. Ali e Shaker, vocês podem pedir para o inglês Dan parar de ser tão arrogante em relação ao Mundial de Clubes? Acho que isso é um pouco injusto. Acho que me colocaram em uma caixa a qual eu não pertenço. Não acho que eu tenha sido arrogante em relação ao Mundial de Clubes. Você adora a câmera do árbitro. Egoisticamente, na verdade, é até bom pra gente, porque, afinal, sobre o que mais estaríamos falando agora. Então, o Real Madrid joga amanhã é um bom pretexto para falar sobre Xabi Alonso, para falar sobre Trent Alexander-Arnold. Então, não acho que eu esteja exatamente na caixa em que você quer me colocar. Bem, eu concordo com isso. Feliz te culpar por tudo, Dan. Sim. Mas você está certo. Você não tem culpa. Sim. O que eu diria para você do ponto de vista sul-americano é que quando a Copa Intercontinental era disputada antigamente e era o campeão da Copa Libertadores contra o campeão do que era a Champions League na época... Sim. Então, para os times sul-americanos naquela época, isso faz muitos anos, era algo muito importante. Era algo enorme. E vencer a Copa Intercontinental era aquela prova de que a América do Sul tinha os melhores jogadores ou tinha os melhores times e nós simplesmente... Não havia jogadores suficientes naquela época indo para a Europa e era meio que um tapa na cara do resto do mundo que olhava de cima para a América do Sul, mostrar que podíamos chegar lá e realmente desafiar times como o Liverpool do Steven, ou o Real Madrid, ou o Milan, ou esse, aquele e outros. Esse era mais ou menos o raciocínio por trás disso. Esta é a mais recente oportunidade para os clubes sul-americanos, com recursos significativamente menores do que os clubes europeus, de realmente terem a chance de competir em campo contra os clubes europeus. Agora, isso não significa que eles sejam melhores, não significa que vão vencer, mas pelo menos você está tendo a chance de fazer algo que já foi feito no passado, que não vinha sendo feito com nenhuma consistência, e agora você tem essa oportunidade no Mundial de Clubes. E veja bem, a maior motivação de todas é que você pode receber uma premiação ao final deste torneio que não está disponível para os clubes sul-americanos jogando em suas próprias ligas ou até mesmo na Copa Libertadores. A premiação ao final é muito mais significativa para os clubes sul-americanos. Vamos lá, John. Mas ouça. Dan, eu entendo que eles te colocam em uma caixa europeia porque nós, europeus, somos um pouco arrogantes. Um pouco? Nós somos muito arrogantes. Agora está até na moda na Europa dizer, ninguém liga. E você viu o Bayern? Eles jogaram por 21. Lembre-se bem, o PSG, o Atlético de Madrid teve 80 e todo esse tipo de coisa. Eu não gosto da atitude dos europeus em relação a esse Mundial de Clubes. É fácil dizer, sim, eles deveriam ter mais férias, os jogadores precisam de mais descanso. Talvez essa tenha sido uma ideia da FIFA que foi longe demais e por aí vai. Mas não me venha com essa... Eu não posso dizer essa palavra, mas não me venha com esse papo de europeus, nós vemos isso e aquilo, e esse é um torneio que nunca deveria ser disputado. E o Boca Juniors, quero dizer, olhe para as coisas que nós vimos. Quero dizer, isso é uma propaganda fantástica para o futebol. E vamos ver agora o que eu acho que vai salvar isso em termos de perspectiva europeia, é que Real Madrid e Manchester City, se eles vencerem isso, lembre-se, isso vai ser usado para salvar a temporada, o melhor troféu do mundo. Então, por favor, europeus, tenham um pouco de respeito. E eu concordo com o UAU, essa taça que costumava ser levada muito mais a sério pelos sul-americanos, mas eu adorava isso naquela época. Então, vocês europeus, acalmem-se, vamos ter um bom jogo agora
e depois deixem as autoridades falarem sobre a saúde dos jogadores e todas essas coisas. Vamos apenas aproveitar o futebol? Tem alguns jogos bons aí. E se um jogo na Europa fosse disputado no meio do dia, também teríamos um estádio vazio. Então isso não tem nada a ver com isso. Acho que isso vai ser bom. Eu realmente acho. Sobre o Boca Juniors e o apoio das equipes sul-americanas, eu estive em Miami nos últimos dias. Sim. Começando ali por volta de sábado à tarde até domingo de manhã, uma presença de torcedores do Boca Juniors começou a aparecer. No domingo à tarde, eles já tinham tomado conta de tudo na cidade. E se você não acredita em mim, acredite na minha esposa, que chegou em casa depois de ter saído na tarde de domingo, me permitindo assistir ao US Open. Dia dos Pais. Sim, obrigado. Obrigado, amor. Amo você. Foi adiado por causa da chuva. Volta daqui a algumas horas. Sim. Ela chega, volta e diz: os torcedores do Boca Juniors estão por toda a parte. Agora posso te dizer que antes de domingo, minha adorável esposa não sabia o que era o Boca Juniors. E lá estava ela, no meio dos torcedores do Boca Juniors, e ela disse: eles estão em todo lugar, não dava nem para andar. Eles estavam por toda a cidade. Eles estavam no Brickell City Center, que é um shopping a céu aberto em Miami, estavam em South Beach, estavam em todo lugar. Eles estavam na Lincoln Road, que também fica em South Beach. Em todo lugar havia torcedores do Boca Juniors. Foi... E eu odeio fazer a comparação, mas era algo parecido com o ambiente de uma Copa do Mundo. E é algo que... E aí os europeus dizem, quem se importa? Sim. Quero dizer, quão arrogante alguém pode ser? Por favor. Né? Então, esse é o tipo de caixa em que o Dan está. Oi? Você foi quem menos abraçou isso de todos que conheço. Não sei como. Câmera anti. Eu não sei do que você está falando, Dan. Arrogante. Eu não sei do que você está falando, Dan, arrogante. Você faz seu Wordle assistindo melhores momentos. Uau. Eu não sei do que você está falando, Dan, arrogante. Jan, com jogadores reclamando de jogar no calor do céu, como a Noruega se preparou para as condições na Copa do Mundo de 94? E você ou o time? É isso aí, rapaziada. Começou o choro europeu. Não estão conseguindo vencer os sul-americanos e ficam inventando desculpas, falam do calor, falam que a temporada deles já acabou e que deveriam estar de férias, mas todos os mundiais de clubes da história foram disputados no final da nossa temporada. Com nossos times desgastados e quebrados, depois de quase uma centena de jogos e viagens muito mais longas que as deles. Fala sério, esses caras estão parecendo Botafoguinho. Só sabem chorar, já estão inventando desculpa para a derrota deles. Vamos fazer como fizemos em 81, vamos conquistar o mundo de novo, vamos pra cima deles. Claro que esses fatores, como o calor e o final das temporadas deles, podem nos ajudar. Mas isso não é problema nosso. Vamos entrar com tudo e deixar que eles fiquem chorando depois. A Copa do Mundo de Clubes está muito legal. Vamos curtir esse momento e vamos ver no que isso vai dar. Quem sabe seremos o primeiro supercampeão mundial. Se inscreve no canal, compartilha nos grupos e curte esse vídeo. Saudações rubro-negra, até o próximo vídeo.